Olá pessoal, tudo jóia? Hoje eu venho apresentar mais uma aula onde eu vou falar uma questão extremamente importante, são a parte de variáveis, né? E o que que tem, qual é a relação de variáveis? Por que que variáveis são tão importantes na veterinária, na epidemiologia? Que variáveis, na verdade, são o que a gente vai avaliar quando tem um programa, quando tem um projeto, quando tem um trabalho, quando tem uma pesquisa epidemiológica, as variáveis é o que a gente vai avaliar. Ela serve de base também no que é quando for fazer um artigo científico, ela serve de base para uma série de questões. Então, variáveis na epidemiologia são aquilo que a gente vai estudar para a gente poder compreender. Então, uma breve recapitulada, né? Nas mudanças de conceitos sobre causa de doenças ao longo dos anos, né? Então, primeiro começa com os demônios, ou seja, causas sobrenaturais, onde tem uma relação dos espíritos, né, que poderiam causar os males e ter os problemas. Tem a questão da proteção divina, depois, né, que era uma questão de as pragas, como as pragas do Egito, mas uma questão de Deus que poderia ajudar um lado e apertava do outro. Depois, as doenças elas foram causadas de causas metafísicas, como fala, de forças ocultas, onde falavam da Lua, dos astros e a influência deles. Claro que existe uma influência da Lua em uma série de questões que tem a ver com água, mas não necessariamente que a Lua poderia provocar uma enfermidade. Depois aparecem as leis naturais, onde começa a se entender que as enfermidades, né, elas podem ter relação com tal que a gente chama de humores, linfa, vento, bile. Então começa a ter um pouco de relação, já passa um pouco mais próximo do que a gente conhece hoje, né? Onde na verdade a linfa, o sangue, a bile, que é um produto da degradação do fígado, começam a ter relações com o que poderia ter de problema no animal. E por último, né? Numa das mudanças de conceito foi a questão dos animaláculos ou sementes ou, né, das partículas invisíveis. Então essa evolução de que eram os espíritos, que eram os deuses, que eram forças ocultas, que eram questões dos nossos fluidos, dos humores e que das causas vinham com os animaláculos, elas começam a fazer com que a epidemiologia repense os conceitos de causa e comece a buscar formas diferentes. Então, enquanto a gente explicava coisas longe, né, fora do corpo, coisas com não tinham relação exatamente no estado que estava o animal, e elas começaram a mudar, isso começou a chamar bastante atenção, né? Então, a primeira coisa que se fez foi determinar que toda doença tinha um agente só, que era a versão do coque, né? Então, uma doença, um agente, eu tirava o agente do animal doente, colocava em outro, teria que causar a mesma doença. Se eu isolasse, eu conseguiria fazer o isolamento na placa. Então, essas questões eram muito voltadas. Lembre-se que Koch estava vendo um estudo muito direcionado com tuberculose. Aí passa para um conceito, né, de multiplicidade, ou seja, tem relações do agente, tem relações com causas relacionadas ao hospedeiro, mas o ambiente também interfere. Então, na verdade, não existe uma causa, existe uma série de fatores que, quando colocados juntos, podem fazer com que o hospedeiro apresente, né, ou manifeste uma enfermidade. Então, o que começou a se entender? Como existem vários pontos a serem analisados, diversas variáveis, a primeira coisa para poder se entender o problema de uma enfermidade é tentar entender o que poderia estar gerando a enfermidade. Então, a gente começa com a questão de hipótese. Então, o primeiro ponto é gerar uma hipótese. A partir das intervenções, das avaliações clínicas que se tem, é tentar entender qual é o problema que está levando o animal a ficar enfermo ou a população a ser enferma. Depois é embasar essa hipótese, né? Então, é fazer com que tenham conhecimentos prévios que podem justificar, para depois gerar uma hipótese e só então ter uma intervenção. Então, um grande exemplo nessa questão do arco do conhecimento foi, na verdade, o Zika vírus, que começou com o aparecimento de crianças, né, com microcefalia, se viu que não eram causas normais, começou a se gerar hipóteses, a primeira hipótese é que tivesse relação com o vírus da dengue, aí foi embasada essa hipótese, foi testada a hipótese, né, então foram feitos testes, as crianças eram negativas e as mães também eram negativas.
Aí se gerou uma outra hipótese, que não necessariamente eram, era dengue, mas era alguma coisa relacionada com algo relacionado à dengue. E foram avaliar na relação com o mosquito, né? Então viram que os casos que crianças que apresentavam microcefalia, as mães viviam em áreas que tinham mosquito. Se gerou essa hipótese, testou e viu que o mosquito tinha relação. Foram fazer mais pesquisas, identificaram um outro vírus novo. Foi gerada a hipótese que era o Zika vírus, foi feito o embasamento da hipótese, foi feito o teste, se comprovou. Aí nesse momento se fez então a intervenção. Então esse arco do conhecimento é a forma como a gente começa a compreender melhor a epidemiologia. Então, um dos usos da epidemiologia, né, a primeira coisa é determinar a origem da enfermidade, determinar a causa, né? Se for de uma doença que a causa é conhecida, super tranquilo. Eu vou lá, levo a hipótese e confirmo. Se não, né, eu tenho que fazer uma investigação para saber e tentar fazer o controle para ver se essa causa é ou não conhecida, porque ela pode ser uma causa desconhecida. Independente disso, eu vou ter que estudar a ecologia e história natural das enfermidades, levando em consideração o agente, o hospedeiro e o ambiente, para que eu possa planejar e avaliar um programa, uma forma de combater a enfermidade na população. Então, não é um projeto, não é uma ideia, mas um programa com várias ações diferentes. Tem que se fazer uma avaliação do impacto econômico, ou seja, o quão importante é economicamente fazer essa intervenção, e tem que se analisar a relação custo-benefício de programas de combate a essas doenças. Então, esses pontos são importantes para a gente poder entender como que se vai fazer a intervenção na epidemiologia. Então, os tipos de investigação que a gente tem, né? Então, a epidemiologia descritiva, a epidemiologia descritiva ela vai descrever como é que é, quantas vezes tem aquele caso na população, como é a distribuição entre machos, fêmeas, adultos, jovens, quantos animais ficam enfermos e quantos morrem. Então, taxa de mortalidade, quantos morrem, taxa de morbidade, quantos ficam enfermos. A analítica é aquela que compara. Então, ela tem dois eventos, ela faz uma comparação. O animal comeu sal é cardiopata, o animal comeu planta tóxica apresenta o quadro clínico, cavalo comeu capim diferente, apresentou cólica. Então, a analítica ela avalia se tem relação com dois eventos diferentes para poder fazer a comparação. A epidemiologia experimental é aquela que vai fazer uma situação artificial, eu crio um programa, eu crio uma forma de trabalhar e eu faço uma análise em cima disso, mas de forma experimental. Eu gero dois grupos, um come a ração A, outro come a ração B, e eu faço uma comparação entre esses dois grupos. E a epidemiologia teórica é aquela que usa modelos matemáticos, e no uso de modelos matemáticos, ela tenta determinar exatamente qual o principal é, hipótese matemática, ou qual a principal teoria que consegue confirmar aquele tipo de teste. E para isso, não importa qual que a gente vai trabalhar, a gente tem que trabalhar com variáveis. Então, variável é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população. Como o próprio nome diz, essas variáveis elas variam de elemento para elemento. E as variáveis podem ser tanto numéricas como não numéricas. Ou seja, o que que varia no meu trabalho que eu consigo medir e vai me dar uma resposta. Então, esse é o importante, saber qual é a minha variável. Então, eu vou fazer um trabalho, quais são as minhas variáveis? O que que eu estou medindo? Vou dar um exemplo, eu trabalho muito com onça pintada e eu estou avaliando sangue da onça pintada, eu vou avaliar o hematócrito, a quantidade de hemácias que tem, ou eu vou avaliar a sorologia. A onça não é minha variável. A onça é uma constante, eu vou avaliar a onça. Minha variável, o que que é? O sangue que eu estou analisando, o hematócrito que eu estou analisando. Agora, não, mas eu quero entender se as onças são machos ou fêmeas, adultos, pronto. Aí agora o gênero varia, a idade varia. Então, variável é aquilo que eu meço, variável é aquilo que eu estou acompanhando nesse trabalho. E ela tem de duas formas. A quantitativa, né, que é aquela que a gente basicamente ela mede quantidade, ou seja, me dá valores numéricos, e a qualitativa, que não possui valores quantitativos, mas me dá categoria, representa uma classificação. Então, tudo que eu classifico como grupos, eu tenho
um quantitativo. Tudo que dá um valor numérico, eu tenho um quantitativo. Tudo que eu tenho categorias, eu tenho qualidade. Então, eu tenho quantidade ou qualidade, quantitativo e qualitativo. Além disso, as variáveis quantitativas, elas podem ser divididas em duas formas, as discretas e as contínuas. Então, características que podem ser medidas em uma escala quantitativa, ou seja, que apresentam valores numéricos, certo? Então, elas podem ser discretas, aquelas que são características mensuráveis, um número é finito ou um infinito contável, e as contínuas, aquelas que têm valores fracionados, né, que assumem valores dentro de uma escala. Então, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Uma vaca, duas vacas, três vacas. Eu não tenho como ter uma vaca e meia. Agora, 1 quilo, 1,5 quilo, 1,6 quilo, 1,7 quilo. Então, quando é finito, quando é inteiro, uma vaca, duas vacas, três vacas, um animal, é discreto. E quando é contínuo, que tem os valores fracionados, é a variável contínua. Então, eu tenho quantidade, que me dá em números, ela pode ser discreta quando é finito, quando eu tenho números exatos, e quando ela for fracionada, a gente chama de contínua. As variáveis quantitativas discretas, né, essas que têm um número finito, elas são mensuráveis, né, elas só fazem sentido se o valor for inteiro, elas geralmente são resultado de contagens. Então, número de bactérias por litro de leite, número de cigarros fumados por dia, número de filhos por prenhez. Então, todos esses valores são valores concretos. Ah, mas professor, uma pessoa pode ter meia bactéria? Nunca. Ah, ele pode ter fumado meio cigarro. Não, ou ele fumou o cigarro, ou ele não fumou o cigarro. Então a gente não fica contando, ah, tomou, fumou meio cigarro. Não, ou fumou um cigarro, ou não fumou o cigarro. Então, ela é uma variável quantitativa discreta, então com número finito. Já a quantitativa contínua, aquela que vem fracionada. Então, peso, altura, tempo, pressão arterial, idade. Então, tudo isso que eu posso fracionar, a gente chama de variável quantitativa contínua, porque ela não tem intervalo. Entre 1 minuto e 2 minutos, eu tenho vários segundos. Entre 1 hora e 2 horas, eu tenho vários minutos e segundos. Entre uma altura, entre 1 metro e 2, eu tenho vários centímetros. Então, ela é uma variável quantitativa e contínua. Nas variáveis qualitativas, né, a gente tem duas formas, as categóricas, né, que vai ser aquela que vamos dividir em categorias. Então, eu vou ter as nominais e as ordinais. O que, que seria uma variável qualitativa ou categórica? Eu vou dividir em categoria. O que, que é ordinal? A nominal. A nominal, ela não existe uma ordem concreta. E a ordinal, ela tem uma ordenação. Então, por exemplo, o que que é uma nominal? Não existe em ordem. Macho e fêmea, ou fêmea e macho, não existe, não tem preferência, ou um vem primeiro que o outro. Cor de olho, azul, castanho, verde. Fumante ou não fumante? Fumante. Doente, sadio. Então, quando não há uma categoria, quando não tem uma ordem muito clara, né? Desculpa, há uma categoria, mas não tem uma ordenação clara, a gente chama de nominal, ou seja, ela me dá uma qualidade e eu vou usar um nome. Cor azul, cor verde. Então, essa avaliação da variável, ela me dá uma qualidade e ela é regida por um nome. Quando é qualitativa ordinal, ela vem por uma ordem. Então, por exemplo, eu sei que é jovem, filhote, jovem e adulto. Então, existe uma ordem sobre escolaridade, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Estágio de uma enfermidade, inicial, intermediário, terminal. Meses do ano de observação, janeiro, fevereiro. Então, toda vez que eu tiver uma qualidade, eu não estou falando de numeral, e eu venho por ordem. Então, eu tenho uma variável qualitativa ordinal. Lembre-se que escolaridade, primeiro, segundo e terceiro, é pela categoria e não pelo número. E uma coisa que chama atenção, eu falei que idade era quantitativo, quando for em anos.
Quando a idade for filhote, jovem, adulto, ela passa a ser a qualitativa e ela é ordinal. Então, em distinções não são menos rígidas, né? Então, uma variável geralmente quantitativa pode ser colocada de forma qualitativa. É o que eu falei da idade, e também se remete a peso, né? Porque o peso de uma pessoa, 1 quilo, 10 quilos, 20 quilos. Mas quando a gente vai fazer uma categoria, de 0 a 5 anos, desculpa, de 20 a 30 quilos, de 30 a 40 quilos, a gente transforma em categoria, ela deixa de ser quantitativa e ela passa a ser qualitativa. Então a gente tem as categorias de boxe, né? Peso pena, peso leve, peso pesado e assim por diante. Outro ponto importante, né, que nem sempre uma variável representada por números, ela é quantitativa. Então, o número de telefone de uma pessoa, o número de casa, o número de identidade, documentos, tá? Então, às vezes, o número do indivíduo é registrado por um e 2. Vocês vão notar quando tiverem que fazer trabalho de estatística, que é extremamente importante entender no 1 e 2, porque a gente vai falar um para macho ou fêmea, 2 para macho ou fêmea. Então, isso não significa que sexo passa a ser a quantitativa. Isso é bastante comum quando se usa um programa estatístico. Então, as variáveis elas vão ser classificadas em quantitativa, numérica, contínua, aquela que não interrompe, né? Então, ela vai de forma fracionada, como peso, como altura, discreta, aquela que é finita, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, um filhote, dois filhotes, três filhotes, uma ninhada, duas ninhadas, três ninhadas. E ela pode ser por qualitativa, ou também chamada de categórica. Nominal é quando o nome determina a que grupo pertence, mas não existe uma ordem. Olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, pelo longo, pelo curto, né? E a ordinal é que existe uma ordem: filhote, jovem, adulto, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, maternal, escola, universidade. Então, essas qualidades, né, essas categorias de forma ordinal. Então, essa é uma apresentação rápida a respeito de variáveis e um ponto importante que vocês vão usar, principalmente quando forem apresentar algum trabalho, quando forem ler algum artigo científico, se vocês tiverem uma apresentação, tentem descobrir, né? Isso é uma coisa que eu faço bastante, apesar de ser um conteúdo rápido, é uma coisa que é extremamente importante. Vocês começarem a pegar artigo científico e mostrar que tipo de variável foi utilizada. É uma variável quantitativa? É uma variável qualitativa? Ela é contínua? Ela é discreta? Ela é nominal? Ordinal? Então, assim, o conceito ele é muito básico e simples, mas o principal dessa aula é que vocês tentarem identificar no trabalhos que vocês receberem daqui para frente esse tipo ou quais são os tipos de variável, ou mesmo num dos trabalhos que vocês forem fazer daqui para frente, primeira coisa que vocês têm que determinar e entender é que tipo de variável usa, porque isso vai ser extremamente importante numa próxima fase, que é o tipo de programa utilizado para poder fazer a estatística do trabalho de vocês, tá certo? Então, essa aula é uma aula rápida, uma aula curta, mas uma aula extremamente importante para vocês, tá bom?